Duas primeiras apresentações trouxeram muito conteúdo de valor e agora não será diferente. Na próxima apresentação, vamos falar sobre os terminais de autoatendimento e self-checkout Eugin e sobre essa importante tendência do mercado que foi ainda mais acelerada nos últimos anos. E para tratar desse tema, a gente trouxe o Ricardo Franceschini, gerente de produtos Eugin Bematec. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, aí, agradecer a participação de todos os nossos ouvintes aí, software houses, revendas, clientes finais, para que a gente tenha aí 2 dias de muita informação, com muito conteúdo, e que a gente possa aí estar agregando mais na vida de vocês aí com os nossos produtos e os nossos serviços. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para a gente poder seguir melhor aí com a nossa apresentação. Então, vamos compartilhar. Acho que vocês já estão vendo minha tela. Sim, a gente já está vendo a sua tela, Ricardo. Então, tá bom. Bom, deixa eu agora formalmente me apresentar. Eu sou o Ricardo Franceschini, cuido da área de negócios especiais da Eugin, que envolve a parte de produtos e contas corporativas, e dentro da linha de produtos, na parte de autoatendimento e self-checkout. Tá? Eu já estou no varejo já há alguns anos, algumas décadas, e na Eugin, aí, nos últimos 6 anos, atuando dentro dessa linha de produtos e serviços. E hoje a gente vai separar um pouquinho aí para falar da linha de terminais de autoatendimento e self-checkout da Eugin. Ok? Bom, a gente falar primeiro, observando o que o mercado varejista tem proporcionado para nós consumidores, é o uso constante das tecnologias de autoatendimento. Então, nós temos vistos hoje totens espalhados por vários estabelecimentos comerciais, self-checkouts espalhados em supermercado, que é uma tendência. Até na palestra anterior, o próprio Fabiano ressaltou muito a questão do self-checkout, na questão de varejo. E a gente entender, em primeiro lugar, qual é a grande vantagem, qual é o grande benefício que tem a utilização de um terminal de autoatendimento? Então, a gente poderia separar 2 grandes blocos. O primeiro é, quais são as vantagens que os terminais de autoatendimento trazem para os varejistas? E a grande vantagem é realmente o que? É uma agilidade e uma facilidade no atendimento. Se torna uma operação mais simples, mais objetiva, e mais fácil de ser implementada. A outra questão é o aproveitamento do recurso humano. Você, às vezes, deixa deslocar o que seria um operador de caixa, um operador de um terminal, de um quiosque, para o quê? Para operações mais nobres. Então, transferir esse recurso humano numa operação mais apropriada para o varejo. Então, ele pode um grande benefício aí. O espaço físico, outro é um grande item que é sempre observado pelo varejista no momento da decisão. Por quê? Porque às vezes ele não precisa botar áreas muito grandes para centrais de atendimento ou outras coisas do gênero, e simplesmente no espaço físico mais reduzido, ele consegue controlar aí um totem, um terminal de autoatendimento. Um outro ponto bem importante é a possibilidade de uma interação direta com o cliente. Então, imagina que o varejista vai poder ter uma interação direta com o cliente, porque ele está na frente de uma tela, onde ele vai poder passar várias informações, não só daquela diretamente ligado ao produto ou ao serviço que o cliente está desejando, mas algumas outras informações que ele poderia estar querendo transmitir ao público dele. Outro ponto sempre bem analisado é a questão de custos operacionais. A operação com um terminal de autoatendimento, um quiosque ou um self-checkout,
reduz bastante muito o custo operacional. Ele traz vantagens financeiras para essa operação. E um outro ponto importante que a gente sempre tem que ressaltar é o fortalecimento da relação com o cliente. Por quê? Porque ele transmite isso ao cliente uma possibilidade de ter uma interação maior e ter a possibilidade de vantagens aí na operação. Do ponto de vista de consumidor, aí a gente olhando aquele lado, né, nós como consumidores, por que a gente prefere, às vezes, um autoatendimento? A grande questão é a questão do tempo, né? Quer dizer, hoje a gente está cada vez com menos tempo disponível, apesar de toda a área de tecnologia nos proporcionar maiores facilidades, mas sempre o nosso tempo hoje é muito reduzido. Então, a questão do autoatendimento está muito ligada a isso, ao tempo. A gente, como cliente, quer uma coisa mais rápida, mais simples, mais fácil, e o autoatendimento proporciona tudo isso. Aliado a isso, a própria praticidade e a eficiência que traz um autoatendimento. É um sistema muito mais prático, muito mais eficiente. A outra questão é a autonomia. A gente tem buscado muitas vezes uma independência. Em determinados momentos, a gente quer que, como consumidor, entrar no estabelecimento, fazer exatamente aquilo que a gente estava previsto e estava querendo e logo sair. Não quer muito a questão de um atendimento mais personalizado ou mais humanizado, quer um atendimento mais automatizado. Então, o autoatendimento vai proporcionar isso daí, dando toda essa autonomia para o cliente. E, aliado a tudo isso, hoje a questão muito comum, muito falada, que é a questão da experiência de compra diferenciada. Você tem uma proposta um pouco mais diferente em relação àquele atendimento comum, atendimento humanizado. Tá? Bom, para tudo isso, dentro dessas tendências de que o mercado está querendo equipamentos de autoatendimento, de que os clientes também estão hoje querendo autoatendimento, a Eugin, sempre atenta a essas necessidades, tem uma linha completa aí de terminais de autoatendimento. Então, é uma linha muito interessante. A gente vai aqui falar um pouquinho hoje sobre essa linha, muito mais no sentido das aplicações do que no sentido das características técnicas, mas uma linha em que a gente tem que ressaltar principalmente o quê? Que nós temos um equipamento específico para cada necessidade, tá? Para cada aplicação, para cada modo de ser utilizado. Então, nós temos uma linha bem interessante para isso. Tá? Importante ressaltar que a Eugin é realmente o fabricante do conjunto como um todo. Tá? Diferentemente de outras empresas que são integradoras, a Eugin é fabricante, quer dizer, então ela fabrica os periféricos, ela fabrica o gabinete, ela fabrica toda a solução de hardware para atender as demandas aí de mercado. Tá? Então, dentro de uma linha que nós temos de equipamentos específicos, tá? De hardware específicos para atender necessidade, a gente pode chamar aí, digamos, de 3 famílias, tá? De produtos, de 3 linhas de produto, comumente conhecida como terminais para consulta. Tá? Então, nós temos aí o nosso modelo, é o Slim Consulta. Para que serve terminais de consulta? Então, eles poderiam estar em lojas, em shopping, em estabelecimentos comerciais os mais diversos, com os propósitos o quê? De oferecer para que um cliente possa fazer uma navegação na web pura e simples, simplesmente ele acessar a web e fazer uma navegação. Poderia também estar relacionado a pesquisas de satisfação, pesquisas internas, pesquisas que possam ser geradas aí a partir de uma aplicação, para que possa obter aí resultados para uma análise qualquer, então que o lojista possa ter essa informação, então ele está muito ligado à pesquisa. A outra possibilidade de um terminal de consulta, o que é? Cadastramento, para que possa fazer cadastramento de cliente, cadastramento de alguma função específica. Tá? Outra é simplesmente uma informação para produtos ou serviços. Ele está ali como um alerta para dar um sinalizador, uma comunicação visual para a informação de alguns produtos e serviços.
E tudo isso evidente ainda numa questão do marketing interativo. Então, essas funcionalidades que servem aí para o terminal de consulta. Com isso, vocês conseguem aí começar a abrir a mente para outras aplicações que um terminal com a funcionalidade de consulta, ou seja, um terminal que teria basicamente uma CPU para um processamento e um monitor touchscreen para a interação mais direta aí, tá? Depois, comumente, o que a gente trabalha é o que a gente fala da linha de terminais de senha, né? Quer dizer, basicamente, ele é a mesma configuração de um terminal de consulta, ou seja, composto por uma CPU para processamento, um monitor touchscreen, tá? No nosso caso, sempre a gente aqui trabalhando com monitores do ponto de vista da tecnologia, a touchscreen capacitivo, tá? Multitalk, a tecnologia capacitiva é a mesma que nós temos hoje disponíveis nos nossos celulares, então ela é fácil a navegação, tá? E para isso, a questão do senha, ele tem então essas mesmas características do consultas, associado ainda, agregado uma impressora, tá? Uma impressora para impressão de uma senha, então, para um gerenciamento de fila, quer dizer, então você tem uma aplicação muito grande na área de hospitais, na área de saúde, ou qualquer outra empresa que exija uma organização de fila. Então, ele pode ser um emissor de senha bem interessante, tá? Pode também o quê? Ter uma funcionalidade para impressão de segundas contas, quer dizer, para uma empresa que tem uma financeira, para uma empresa que trabalha com crediário, simplesmente a pessoa quer ter a impressão de uma segunda conta, de um pagamento, de um carnê que ela tenha como o lojista, usar um terminal desses para isso. Pode também estar para usar na parte de impressão de extratos e receitas, associados, por exemplo, a um terminal numa adega, onde ele vai estar consultando um determinado vinho e já, eventualmente, na aplicação sugerir uma receita para que acompanhe, que harmonize com aquele vinho. Então, um terminal de senha serviria isso para essa funcionalidade. Outra funcionalidade aí que o pessoal usa também é para impressão de cupons de sorteios, cupons promocionais, quer dizer, então ele usa bastante essa aplicação, tá? E, finalmente, quer dizer, que é a evolução desses terminais, que ele teria agregado um teclado PIN-pad, um leitor código de barras, então ele se transformando aí num terminal, numa estação de pagamento, então servindo para pagamento de contas, para venda de serviços, como a venda de um ticket, de um cinema, de um teatro, a venda do serviço de pagamento de estacionamento poderia estar sendo utilizado, para serviços financeiros, quer dizer, então você tem aplicações financeiras, isso, recarga de celular, um terminal como correspondente bancário, e ainda por cima uma série de outras aplicações associadas ao CRM. Hoje, a questão do relacionamento e dos programas de fidelidade das empresas é uma realidade já do nosso mercado, e ele pode estar trabalhando aí com essa aplicação também, para poder seguir aí as questões de pagamento. Então, todas as funcionalidades que exijam um teclado PIN-pad, ele poderia estar utilizando, tá? Então, a gente tem essa linha, é uma parte da nossa linha, a gente vai mostrar mais algumas coisas aqui, mas essa linha que ela vai tendo um hardware específico para cada necessidade, tá? Um pouco diferente, a linha do Foxlight é uma outra família de terminais de autoatendimento que nós temos, que a Eugin hoje disponibiliza para o mercado, e é um terminal, um único hardware, basicamente, e ele é configurável para cada necessidade. Ele tem o conceito da escalabilidade. Então, ele pode partir de uma configuração onde tenha só CPU e monitor, tá? Como um terminal de consulta, pode ser agregado uma impressora, ou um mecanismo para impressão, e também um teclado PIN-pad, tá? Então, ele pode ter essa característica. E também, aí, uma questão hoje, que a própria pandemia nos trouxe, né, que acabou sendo incorporado nos nossos hábitos de higiene, que é a questão do higienizador de mão, um dispensador de álcool gel, tá? Ele já é um
integrado ao equipamento, um dispensador de álcool gel automático, bastando o cliente aí passar a mão debaixo da abertura frontal e ele vai fazer o dispensamento aí do álcool gel. Então, é um equipamento pensado já para atender todas essas necessidades, inclusive ver aí essa nova questão do hábito de higiene e consumo. Tá? Então, essa é a nossa família do Foxlight, que ele vai crescendo, ele pode ser configurado de acordo com a necessidade. Tá? Uma questão importante, aí do ponto de vista um pouco mais técnico, só para poder ilustrar melhor, ela é uma plataforma PC, diferentemente da outra linha, da linha Fox, onde a gente trabalhava com o conceito de CPU e monitor integrado, do conceito all-in-one, para esta linha, da linha do Foxlight, ele é uma plataforma 100% PC, ele é um monitor touch, também de tecnologia capacitiva, e há uma CPU, tá, incorporada, todos os produtos aí de fabricação da Eugene, ok? E ainda esse produto, ele trabalha com uma impressora não fiscal, a nossa impressora de cupom, a i9, e uma característica importante que é o posicionamento dessa impressora, tá? Essa impressora, ela está na posição vertical, como se fosse colocada numa parede, permitindo a questão de usos de bobinas externas, de bobina de 300 metros de comprimento, permitindo o quê? Uma menor interação de um operador para repor aí a bobina, ok? Seguindo uma linha e uma tendência nova de equipamentos em que a grande característica é a tela grande, tá? A Eugene lançou no final do ano passado um terminal cujo modelo é o Tower 32, 32 por ser um monitor de 32 polegadas, tá? Ele está incorporado a um terminal completo de todas as funcionalidades, até para pedidos, para pagamentos, para consultas, enfim, todas as funcionalidades. Ele já inclui todos os periféricos, a impressora, no caso, a i9, ele inclui a questão do PinPad, ele inclui um leitor código de barras para uma leitura de uma comanda ou de uma conta, e a opção ainda de uma webcam, tá? E permitindo ainda tanto a fixação dele numa parede, quanto com suporte pedestal. Então, ele tem essas duas opções de fixação para aí o autoatendimento. Este ano, nós lançamos mais um terminal para completar aí a nossa linha, que é o terminal Duo, tá? Com algumas características bem interessantes, atendendo aí as necessidades e as demandas que o mercado estava proporcionando. Então, o que ele tem como grande característica? A versatilidade de algumas opções, como, por exemplo, o monitor. Ele usa um monitor de 21 polegadas e meia, e esse monitor tanto pode ser colocado numa posição vertical, né, seguindo aí as grandes tendências das aplicações na vertical, em função da própria questão da mobilidade do nosso celular ser nesse formato, tá? Quanto na posição horizontal. Então, ele tem essas duas possibilidades aí de posicionamento no mesmo terminal do monitor. A outra questão é a relação aos sistemas operacionais. Ele pode ser comprado numa versão Windows, tá? E também numa versão Android. Muito se falou hoje, principalmente na abertura, o Claudenir reforça muito as questões de Android, então a gente está até investindo também em terminais de autoatendimento que tem esta característica. Mais uma característica aí da dualidade desse produto, até que deu origem ao próprio nome dele, Duo, é a questão da instalação.
ele podendo ser instalado em um pedestal ou ser instalado também em cima de um balcão. Então, ele tem essa vantagem. E ainda a opção de possuir até 2 periféricos opcionais, já com espaços e suportes apropriados para isso. Um, que é a impressora, quer dizer, então ele foi dimensionado para acomodar perfeitamente a nossa impressora não fiscal, a Eugene modelo i9, e ainda tem um suporte apropriado para um pinpad estar sendo utilizado junto com o equipamento. Então, ele podendo aí atender todas aquelas características de, ou de um terminal de consulta ou de um terminal de SEM e suas aplicações e até um terminal aí de pagamento. Tá? Então, são essas as aplicações aí que poderíamos ter para esse terminal Duo. Tá? E com essa aí a gente, pelo menos, fala basicamente da nossa linha de terminais de autoatendimento ou quiosques aí com essa nomenclatura que o pessoal tem usado bastante. Ok, Dani? Oi, Francisquini. Opa, oi. Bom, a Então, gente tem. Eu ia te falar, eu ia fazer um comentário, né? A gente tem então vamos visto lá. uma série de matérias, né, e notícias de que várias empresas, né, tanto no setor público quanto no setor privado, têm instalado totens, né, de autoatendimento em complemento justamente às operações ou mesmo substituindo os processos, que até então eles eram feitos pelos atendentes, né? E muito se fala em supermercado do futuro. Maior conveniência, experiência, enfim, de compra e outras coisas. Então eu queria saber o que a Eugene, Bematec no caso, tem para contribuir com isso. Legal. Dentro dessa área principalmente no varejo de supermercado, a gente tem visto muito uma tendência que é o uso de soluções de self-checkout. O self-checkout passou a ser aí uma funcionalidade muito grande. Deixa eu voltar aqui para a apresentação e passar um vídeo do que é um self-checkout. Bom, no vídeo aqui, então, a gente viu, se fala muito, então, em self-checkout, né? Quer dizer, então, o que é um self-checkout? Self-checkout, nas operações de varejo, é o equipamento, que vai permitir com que o próprio consumidor faça a identificação da mercadoria, ou seja, ele vai escanear, ele vai passar o código de barras pelo leitor código de barras, vai fazer o registro dessa operação, vai pôr esse produto na sacola e, no final da transação, vai fazer o pagamento da transação. Então, passando por todas as etapas de uma compra. Então, ele faz a seleção, lê o código de barras e aí faz finalizando o pagamento. Tá? E dentro dessa linha de terminais, dos terminais de autoatendimento da família de self-checkout, o que a Eugene fornece hoje? Um equipamento para atender aí as mais diversas possibilidades, sempre lembrando que toda a nossa linha de terminais de autoatendimento, um dado bem importante, ele é fornecido com uma garantia de 12 meses on-site. O que significa isso? Você, varejista, quando comprar o equipamento, vai ter qualquer atendimento técnico na tua própria loja. Quer dizer, então, se quando o equipamento apresentar algum problema, que é difícil, vai aí um técnico fazer o atendimento on-site. O nosso equipamento, o nosso self-checkout, ele é bem completo. Ele está dentro de um conceito de monitor IO1, tá? Ou seja,
CPU e monitor integrada. Ele tem uma impressora já embutida, é a mesma impressora, a i9, tá? Da Eugene, está também na posição vertical, tá? Permitindo assim o quê? O uso de bobinas de maior metragem, com menor interação. Ele tem um poste sinalizador, tá? Que é para, associado às questões de software, fazer informações visuais para um supervisor ou para um atendente. Ele tem ainda o espaço, e também podemos fornecer um PIN-pad para finalização da transação. Leitor código de barras, são 4 opções, a gente vai ver um pouquinho mais. E o dispositivo de conferência, ou chamado balança de saída, balança de checagem, que é o equipamento que dá a segurança e a confiabilidade no sistema, porque associado às aplicações de software, ele faz o quê? A validação do produto que foi escaneado ao peso daquele produto. E qualquer identificação que não seja correta dessa produto peso, a aplicação identifica e faz aí uma série de comandos e alertas. Tá? Eu falei que a gente tem aí os 4 modelos, e aqui a gente vai mostrar um pouquinho desses modelos que significam as possibilidades que uma operação de varejo pode ter. Então, nós temos hoje 4 modelos, que podem ser um leitor bióptico com balança integrada, para aquelas operações em que a venda e identificação de frutas, legumes e verduras vai ser feita no próprio self-checkout, então pelo próprio cliente, pelo operador. Então, nós temos uma versão específica para isso, associada à balança e a um leitor bióptico. Tá? Temos uma outra versão, que é com um leitor simples e uma balança de checkout convencional. Também os 2 produtos aí, Eugene, tanto o leitor, nós usamos aí, para quem conhece a linha de produtos Eugene, o EL8600, e a balança de checkout, a DP30CK, que é um lançamento aí também recente da Eugene na área de balanças, utilizada aqui no equipamento. Mais 2 opções, nós temos aqui uma versão dual scanner, que nós chamamos, ou seja, um conjunto bióptico com 2 leitores no self-checkout, um na posição vertical e outro na posição horizontal, tá? E com isso ele vai o quê? Permitir uma maior performance na leitura, porque às vezes o consumidor não está muito habituado a fazer a leitura num scanner, quer dizer, então ele não sabe exatamente se apresenta o produto com o código de barras voltado para o leitor ou mais para baixo. Nesse caso, em qualquer posição que se apresentar o leitor para frente ou para baixo ou meio de lado, vai ser feita a leitura, então vai permitir isso, uma atualização aí bem rápida do sistema. E a versão do single scanner, que é uma versão com leitor tradicional, com versão na posição vertical. Tá? Com isso, Dani, a gente mostra que as 4 opções de self-checkouts com a questão dos leitores. Tá? O hardware ele é mantido mesmo, mas aí a questão dos leitores muda para esses 4 opções aqui de leitor. Tá bom, Dani? E é bacana, né, que esses modelos eles atendem todos os tipos de negócios, né? Mas existe Sim. algum modelo com tamanho mais compacto? Legal. A gente acabou sendo pioneiro nesta área, boa pergunta, Nani, porque a questão de 2 anos e meio atrás, 3 anos, a gente já tem tendo essa necessidade de alguns clientes em relação de ter equipamentos de autoatendimento, mas por uma questão de espaço físico, precisavam de equipamentos mais reduzidos. Então, nós lançamos o nosso equipamento chamado Lumière, que é um self-checkout, para operações de varejo, onde o espaço físico é fundamental. Tá? Então, você tem essa questão do espaço físico muito importante, porém, não perdendo nenhum hardware, nenhum periférico necessário. Então, se você olhar aqui, você vê que os mesmos periféricos que atendem um self-checkout grande,
atende o self-checkout Lumiere. Então, ele tem a mesma CPU com monitor, a mesma impressora, o mesmo poste-sinalizador, o mesmo PIN-pad, o leitor aqui na questão, por questões de espaço mesmo, é apenas na posição um único leitor, tá? E também ainda permite a questão do dispositivo de conferência, tá? Isso é bem importante para que dê a segurança e a autonomia para o cliente, tá? E a questão bem importante também é que toda essa linha de self-checkout, ele tem aí algumas características, alguns diferenciais em relação ao mercado, que são bem úteis aí. Uma delas que eu gostaria de ressaltar bastante é o que a gente chama de chave starter geral. Isso vale para toda a nossa linha de terminais de autoatendimento, que é um dispositivo que vai permitir o quê? Que numa primeira posição, ela energiza todos os periféricos e na segunda ela liga a CPU corretamente. E para desligar, o mesmo processo. O primeiro ele dá o shutdown na CPU e depois ele energiza os equipamentos. Isso, para quem desenvolve software, sabe da importância de você desligar corretamente uma CPU, tá? E outro ponto importante que a gente tem dos nossos diferenciais é a questão da versatilidade das montagens, como nesse modelo aqui, essa plataforma de apoio para a cesta, ela tanto pode estar do lado direito, quanto ela pode estar do lado esquerdo do equipamento, que segue algumas tendências aí de mercado, tá? Então, essa é mais uma característica. Esse equipamento, ele só ocupa em torno de 0,3 metros quadrados da área de venda de um produto. Então, ele trabalha bem mais fácil aí, tá? Com isso, a gente finaliza aí a parte dos nossos equipamentos, quer dizer, do hardware, a gente procurou mostrar rapidamente aqui para vocês uma visão. Toda a equipe vai estar sempre disponível para poder depois explicar mais detalhes e algumas outras informações. Ok? E Franceschini, no caso, acho que a gente pode colocar aqui uma pergunta que cabe, né? Você estava falando sobre esse conteúdo. O que quem está nos assistindo precisa saber antes de instalar um self-checkout na loja? Legal, boa pergunta, né? É uma coisa que geralmente a gente recebe muito isso quando algum cliente quer implementar self-checkout e fala, bom, eu quero, mas o que eu preciso, né? Quer dizer, é uma coisa simples, é uma coisa complexa. Deixa eu ver, tem um slide aqui que acho que representa bem para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. O que é fundamental, né, numa implantação de self-checkout? Que a gente considera aí algumas boas práticas, né? Então, vamos lá. O que realmente ele precisa saber antes, né? Primeira questão é como é que ele vai fazer a identificação ou vai fazer a venda dos produtos vendidos a peso, os chamados hortifruti, né? Como é que ele vai fazer isso? Vai deixar com que o cliente faça a identificação ou não? Porque a gente tem dois grandes modelos dentro do supermercado. Tem aquele supermercado que hoje, essa identificação, quando você comprar lá uma fruta, uma verdura, um legume, a identificação é feita lá no caixa, é a operadora do caixa que faz, ou tem outros que existe uma balança etiquetadora na área ali da própria feirinha, em que tem um operador específico para isso. Tá? Se o varejista tiver a operação de que a identificação é feita atualmente no caixa, a primeira questão que ele tem que ter decidida é essa. Aonde ele vai fazer essa pesagem? Ele vai deixar o cliente identificar e pesar, tá? Ou ele vai pôr o quê? Até a segunda questão aí que a gente está colocando, a pergunta aqui está no sentido horário. Que tipo de estação de pesagem ele vai pôr? Ele pode pôr uma estação de pesagem, tem gente hoje colocando uma balança etiquetadora na entrada dos self-checkouts, para que o próprio supervisor faça essa identificação, faça a pesagem, faça a etiquetagem e entregue esse produto para que aí sim o cliente final possa passar pelo self-checkout. Tá? Outra questão importante que sempre tem que tomar cuidado para que a operação de self-checkout tenha sucesso é no que se refere à sinalização visual. É muito importante que o varejista comunique ao seu cliente com uma sinalização adequada o que é o self-checkout, tá? Como que ele vai operar aquilo, aonde é a área do self-checkout. Então, ter uma sinalização bem apropriada para isso.
Uma questão importante também é definir uma quantidade máxima de itens para a operação de self-checkout. Self-checkout ele vem para completar uma operação de varejo. Ele não vem ali para substituir a caixa rápida, não. Ele vem para completar a operação. O varejista ele tem que ter equipamentos para atender todos os seus públicos, né? Então vai ter o público que quer um caixa rápido, vai ter o público que quer o caixa convencional e um público que quer o self-checkout pela série de vantagens que a gente até enumerou algumas aqui hoje em relação ao autoatendimento. Então é importante também que o self-checkout ele tenha uma quantidade máxima de itens. Hoje o mercado está trabalhando na faixa de 15 a 20 itens, é o que o pessoal tem estabelecido como quantidade máxima para um self-checkout. Outra questão importante é a localização, tá, do self-checkout, quer dizer, aonde colocar ele, quer dizer, dentro da tua bateria de frente de caixa, aonde é o melhor momento e o melhor espaço para que seja colocado o self-checkout. E definir uma área confinada para aquilo, não deixar o self-checkout solto numa área de varejo, quer dizer, então está limitado, direcionado para que o público saiba exatamente o que é aquilo. Outra questão importante, Dani, é a questão do layout, né? Quer dizer, normalmente, colocar um self-checkout não é a situação mais recomendada. Então, se recomenda colocar 2, 3, 4, 6, em função aí de algumas análises e características que são todas essas aqui, suportadas pela nossa equipe comercial. A gente tem um time aí capaz e está qualificado para orientar os clientes de todas essas questões. E o layout é muito importante. Se de repente ele vai colocar 4, normalmente as operações de varejo, supermercado, o número que tem colocado é 4, mas então como que é a melhor layout? É colocar 2 de frente para 2? É colocar 4 alinhados? É colocar 4 numa forma de ilha? Então isso é bem importante aí, tá? Outra questão é a presença do supervisor. No nosso modo de pensar, a presença de um supervisor é fundamental para a operação ter sucesso de um self-checkout. Então, tem que ter um supervisor para dar uma orientação, para dar uma ajuda a algum cliente que tiver alguma dificuldade e, eventualmente, até como ser uma forma, um agente inibidor aí de alguma possível fraude. Outro ponto importante é a quantidade, né, de equipamentos, até já citei aqui um pouquinho, colocar um já é mais complicado, então quantos que é o ideal, quantos equipamentos self é ideal para se colocar. E como fazer a divulgação e a explicação, toda uma parte de sinalização. Dentro do que eu falei, eu vou falar rapidamente aqui, mostrar algumas imagens, acho que é para ilustrar o que eu comentei. Quer dizer, então, a questão do... Oi? Oi, tudo bem? Tudo. Seguinte, o seu painel, no caso, sua apresentação tem tido aqui, a gente está monitorando, são várias interações. A gente queria saber, está super de valor o que você está comentando aqui com a gente, mas você já está finalizando, se a gente Sim. já pode começar as perguntas, ou você consegue dar uma resumida rapidamente, né? Eu vou passar mais 3 slides aqui, ó, prometo. Então, é só para visualizar local reservado, a questão de presença de supervisor, que é importante, a questão da sinalização e comunicação visual, tá? Muito importante. Até aqui a comunicação em um border na volta do monitor ou um panfleto para poder atualizar, layout, como eu citei, e pronto, Dani. Encerrei. A gente tem que aproveitar e já agradece todo mundo que está nos assistindo. Mais rápido que isso eu não consegui. É que é o seguinte, a gente quer aproveitar e já agradecer a interação de todo mundo que está nos assistindo. Quase horário do almoço, está todo mundo aqui conectado, então a gente já agradece.